Olá pessoal, paz a todos, espero que vocês estejam bem. E gravando aqui esse vídeo, quero falar aqui um pouco sobre o profeta Ezequiel. No caso, eu quero retomar aqui, que alguns meses atrás, eu havia gravado, era falando sobre a lição número 1, das lições bíblicas pela CPAD, lá do Brasil, e o título número 1 era o Atalaia de Israel, sobre o profeta Ezequiel. E eu quero dar continuidade depois desse tempo e vou criar uma playlist. Então, se você quiser assistir depois na sequência, eu acredito que, como muitas passagens da Bíblia, muitas passagens, estudos sobre ela, nós devemos constantemente estar a ler, a estudar, a meditar, a analisar, compreender aquele contexto histórico dos livros, principalmente nos dias atuais, século XXI, em que nós percebemos que muitas pessoas estão aí a adulterar a escritura, a trazer vãos ensinamentos. Não, vamos analisar, compreendendo e pontuar algumas coisas, algumas características que, será que pertencem ao nosso tempo? Será que foi só no passado? Aquela passagem que está expressamente sendo falada é para o povo daquela época, é para Israel, é para as nações, é para a igreja? Como é que é isso? Então, vamos analisar, ok? Então, queridos, basicamente, se você quiser ter uma leitura mais extensiva, você vai pegar Ezequiel, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Não vou ler aqui para que o vídeo também não fique tão extenso, mas eu quero pontuar aqui algumas coisas. A lição de número 2, de outubro do ano passado, de outubro de 2022, ela tem por título Vem o Fim. Então, é um título bastante que causa polêmica, Eu digo polêmica assim no meio cristão, porque há cristãos que vão interpretar que é o fim de quê, Eduardo? Que é o fim do mundo. Já outros cristãos vão interpretar que não, que se refere à profecia de Ezequiel acerca da Babilônia, Já outros vão dizer que é acerca de Israel. Então, vamos compreender isso. Aqui em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, diz assim, que é o texto áureo, E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Yahvé acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, assim, ela é comentada pelo Ezequias Soares, que é um pastor e teólogo da Assembleia de Deus no Brasil, e o mesmo ele vai fazer a introdução, ele diz que o juízo divino, ele é descrito no capítulo 7 de Ezequiel, aí ele coloca entre aspas que é a terra de Israel. Então, provavelmente, como ele colocou entre aspas a expressão terra de Israel, é lógico que no decorrer do comentário ele deve fazer alusão também às nações, a outras regiões e talvez até os dias atuais. Particularmente aos habitantes de Israel, mas não somente a Israel, mas também há implicações globais, é o que ele vai dizer. Ora, os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, lembrando que o livro do profeta Ezequiel, ele foi escrito na época em que Israel havia sido levado como cativeiro para a Babilônia. Temos que entender isso. Existe um contexto histórico. Tanto é que aqui, no capítulo 1 de Ezequiel, vai dizer o seguinte, somente o versículo 1 eu vou ler, diz assim, E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Analisando aqui o versículo 1, nós entendemos que Ezequiel está, quando ele escreve o seu livro, o livro de Ezequiel, ele está dentro do contexto da escravidão, como eu falei agora há pouco. Ele diz, e aconteceu no 30º ano. 30º fala de número 30. Então, há intérpretes da Bíblia que vão dizer que é 30º ano, não é 30 anos depois da escravidão, não. Está falando no 30º ano do profeta. Ou seja, provavelmente Ezequiel tinha aqui
30 anos de idade. Continuando no versículo 1, vai dizer, no 4º mês, no dia 5º do mês, ou seja, no dia 5 desse mês. Então, esse 4º mês, provavelmente, é o mês de Tamuz, que fica entre junho e julho do nosso calendário, né? Aqui ele está falando dentro do calendário que havia na época, o calendário deles, calendário judeu, né? Calendário judaico, que é o mês de Tamuz. Então, provavelmente o texto já está dizendo assim para que nós possamos entender. No dia 5º, ou seja, no dia 5 do 4º mês, mês de Tamuz, entre junho e julho. Aí ele diz, estando eu no meio dos cativos são escravos, ou seja, o povo israelita que estava ali naquela região, próxima ao rio Quebar, e que estavam lá, né, a trabalhar, outros parados, ou enfim, eles eram escravos. Aí ele vai e diz que teve visões de Deus, e provavelmente essas visões de Deus que ele escreve dessa forma, são as profecias que foram escritas no seu livro, que contém o seu nome, Livro de Ezequiel. Então vamos lá. No que concerne a profecia, a introdução, o professor, né, ele faz o seguinte. Ele diz que Ezequiel introduz a profecia bíblica com a fórmula usual, ou seja, que era comum, que era costumeira, né, dos profetas de Israel. Ou seja, o profeta Ezequiel vai usar a expressão veio a palavra do Senhor a mim, que realmente isto é muito usado, né? Você vai ver isso, veio a palavra do Senhor a mim, ou me veio a palavra do Senhor, né, por várias vezes no Antigo Testamento. Os profetas Zacarias, Malaquias, profetas como o profeta Jonas, né, entre outros profetas, né, Jeremias, o próprio Isaías, Ezequiel também, pronto. Então, é algo que está enquadrado dentro dessa cultura profética, né? A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Yahvé, né? Quando os profetas no Antigo Testamento, eles usavam esta expressão inicial, né? Assim diz o Senhor Jeová, ou Yahvé, eles estão colocando aí a chamada chancela de autoridade, ou seja, porque foi concedida por Deus para que eles falassem aquele conteúdo da mensagem ao qual eles estavam passando para o povo naquele exato momento. Vamos lá. E também para que não houvesse nenhum tipo de confusão entre o povo de Israel, porque o povo de Israel saberia muito bem discernir se aquela profecia provinha de Yahvé, né, de Deus, o Eterno, ou não. Como nós podemos ver o exemplo em Deuteronômio capítulo 13. Aqui diz, em Deuteronômio 13, o versículo 1, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, versículo 2, e sucedeu tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servamos-los, o versículo 3, Moisés ensina para o povo de Israel, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, aqui em Deuteronômio 13, explica que o povo de Israel, eles iriam analisar, pensar se realmente aquele profeta que está falando ali em nome do Senhor, em nome do Deus, do Eterno, de Yahvé, se realmente, com base na Escritura, como eu li aqui para vocês em Deuteronômio 13, realmente era o Deus que estava falando com o seu povo. Então, quando o profeta Ezequiel ele usa essa expressão, ele traz a alusão acerca da Escritura e dessa capacidade usual profética que havia. Então o povo entendeu que realmente provinha de Deus essa mensagem. O ponto 2, acerca da extensão, né? A expressão hebraica, Adamá Israel, né?
significa terra de Israel. Ela vai aparecer 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica que a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território seria uma evidência, seria iminente. Eu quero aqui substituir a palavra que o professor Ezequias Soares usa como ira, porque quando nós temos que contextualizar, né? Quando o profeta Ezequiel escreve acerca da ira divina, na realidade não é bem aquela ira que nós, os seres humanos, conhecemos como partindo de nós mesmos. Sabe quando você está com raiva, com ira, acerca de qualquer coisa que aconteça na sua vida? Deus não é assim. Mas temos que compreender que o livro de Ezequiel foi escrito em uma época distante da nossa, em uma época em que a expressão mais próxima que Ezequiel encontrou para demonstrar ao povo de Israel daquela época que todo aquele sofrimento que estava acontecendo com eles, escravidão na Babilônia, né, a terra de Israel e o templo que foram destruídos, né, invadidos e tantas coisas que aconteceu de ruim, nada mais era que a permissão de Deus que o castigo viesse. E esse castigo veio por mão da Babilônia, como Deus, né, ele mesmo revela ao profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 14, que da banda do norte vem o mal. Mal aí não é a maldade, não está falando de espírito maligno, não está falando de demônio, não está falando disso. Mas é algo que vai acontecer porque é como uma consequência de atitudes errôneas, de maldade, de desobediência. Israel pecou, foi desobediente, foi idólatra, usou a chamada prostituição espiritual, ou seja, adorou a outros deuses. Deus, por sua eterna paciência, deu tempo a Israel. Israel não se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados. E agora ele usa isso como uma forma de punição, de um castigo temporário, ok? Não é bem a ira, como está escrito na Bíblia, a ira que o homem tem, que nós temos. Não, Deus não é assim. Deus não é o ser humano. Deus não é menino ao mesmo tempo. Não. Deus, ele é Deus em sua essência, ele é espírito, ele é um ser que tem amor, é um ser que é justo, perfeito. Porém, quando os escritores da Bíblia, os profetas, escrevem certas palavras ou certas frases que mencionam acerca do caráter de Deus, basicamente foram as palavras que eles encontraram mais próximas da sua realidade para falarem acerca de Deus, ok? Devemos entender. Então vamos lá, continuando. E ele vai dizer o seguinte, que ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, segundo Ezequias Soares, o professor, portanto extensivo a outros lugares. Isso fica claro que, pelo uso da expressão escatológica, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Porém, eu vou aqui ter uma postura diferente. Por mais que faça sentido o que o comentarista fale acerca da destruição do mundo aqui, que ele coloca em segundo plano, mas ele explica muito bem acerca da destruição de Israel, naquele período lá, e Ezequiel escreveu esse livro entre 590 e 570 a.C., eu vou discordar aqui no sentido de que está falando em termos escatológicos. Por exemplo, para a nossa época, o fim do mundo. Não, Ezequiel não está falando de um fim do mundo, né? A expressão que aparece sobre os 4 cantos da terra, ele é uma continuidade, né, no versículo 2, do que Ezequiel inicia no capítulo 7, versículo 1, quando ele aponta acerca da invasão de Israel, da terra de Israel. Ele deixa isso muito bem claro. Aqui no versículo, capítulo 7, versículo 1, diz: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, filho do homem, versículo 2, E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Yahvé,
acerca da terra de Israel. Deus foi muito bem claro. Ele deixou específico a mensagem acerca da terra de Israel. Estamos falando do século 6 a.C. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Que 4 cantos da terra? Da terra de Israel. Então é uma profecia específica para a nação israelita. E quem era esse, entre aspas, o fim? A Babilônia. Como eu disse há alguns minutos atrás, servia de julgamento contra a terra de Israel, que estava em desobediência contra Deus. Então vamos lá. O tópico 2, tópico 1.3. Aí ele vai colocar na questão de quando viria esse fim. O agora, no versículo 3, é no hebraico atá. Significa agora, com a ressalta de iminência do fim. Ele usa essa expressão da palavra hebraica atá, porque está escrito no original hebraico do texto, mas só que muitas expressões como agora, virá rápido. O próprio Jesus, no Novo Testamento, usou a expressão da sua volta, né? Eis que venho sem demora. E só da vinda de Jesus até hoje já são o quê? 2000 e poucos anos. Mas aí são expressões culturais do hebraico, entendeu? E essas expressões agora, necessariamente na mentalidade nossa, né? Ocidental, do século XXI, seja brasileiro, seja português, seja de qualquer nacionalidade, nós vamos compreender que é agora que está acontecendo. Mas, nos termos bíblicos, não é assim. Não é assim que funciona nessa cultura. Então, quando ele diz que agora é uma iminência do fim, necessariamente não está falando do fim da humanidade, nem do mundo, muito menos do planeta Terra. Não está falando disso, está falando de Israel. Como eu disse no capítulo 7, eu acabei de ler, vocês podem ler depois, está falando acerca da terra de Israel. Terra de Israel. Segundo, é uma profecia bíblica para o povo de Israel que estava em desobediência. Terceiro, a palavra atá, agora, ele está definindo aquele contexto ali que Ezequiel estava vivendo. Para quem não sabe, 3 profetas foram contemporâneos, né, que fala e que é bom você ler sobre eles acerca dessa escravidão na Babilônia. Ezequiel, Jeremias e Daniel. Jeremias ficou na terra de Israel, ele não foi levado como escravo, ele ficou na terra de Israel, por permissão de Deus, claro. Para quê, Eduardo? Pode ver que o livro do profeta Jeremias, ele fala acerca dos pecados de Israel, fala da Babilônia, mas ele está em Israel, falando para o povo pobre que ficou na terra de Israel. Segundo, Ezequiel foi levado entre os cativos. No capítulo 1, versículo 1, ele deixa muito bem claro isso. Ele estava próximo entre os cativos, que estavam próximos ali ao rio Quebar, na Babilônia. Então, Ezequiel foi levado com os escravos para a Babilônia. Então, Ezequiel estava no meio do povo simples. E Daniel? Daniel era de linhagem nobre, Daniel era rico. Daniel foi levado para a Babilônia? Foi levado, mas Daniel não ficou no meio do povo, não ficou com a plebe. Daniel e seus 3 amigos, como é bastante conhecido, eles ficaram no palácio real, como você pode ver lá em Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que aqueles rapazes, né, Daniel e seus 3 amigos, eram muito inteligentes, né, estudiosos da época, talvez se fosse no dia de hoje, formados, alguém de valor e, além de tudo, eram ricos. Mas, contudo, serviam ao mesmo Deus que Ezequiel e Jeremias, ok? Então, é bom você ler esses 3 livros para que você possa ter uma noção muito melhor e uma compreensão muito maior, ok? Então, vamos lá. Então, essa palavra atá agora se refere àquele contexto que estava acontecendo naquele momento lá da invasão babilônica, que ela teve 3 fases. A primeira fase foi em 605 a.C.,
A segunda fase, 597 a.C. E a terceira e última fase da invasão babilônica em Israel foi em 586. Entendeu? Então é isso que nós temos que compreender. Então esse fim, esse agora, foi com a nação de Israel. E basicamente o que Ezequiel está falando do seu contexto que ele estava vivendo ali. Vamos para o tópico 2. Sobre o fim. O sentido desse fim, ele vai falar. A palavra fim do hebraico, kutz, fim, destruição, ruína, morte, condenação. Veja que ela se encaixa com o período que houve tudo isso, né, com o povo de Israel naquele momento. Ou hakutz, o fim. Ele vai dizer que trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Realmente faz sentido, está correto. É um sentido de julgamento mesmo, como eu expliquei há alguns minutos. Aí ele faz a comparação com Gênesis capítulo 6, versículo 13, quando Deus dá um ultimato a Noé, dizendo que o fim de toda a carne é vindo perante mim, os animais destruirei com as águas do dilúvio, né? E também ele compara em Amós capítulo 5, versículos 18 ao 20. Ele aparece, ou seja, esse julgamento, 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, em um discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. E realmente é, porque esse impacto traria a alusão e o entendimento ao israelita que iria pensar: nós pecamos contra Deus, por isso que nós estamos aqui como cativos na Babilônia. Entendeu? Era a intenção do profeta Ezequiel, né, mediante Deus, a mensagem, para que o povo entendesse que eles estavam distante de Deus, que eles estavam em desobediência. E vamos aqui ao ponto 2, ele vai falar acerca da expressão repetida, né? Vem o fim vem, várias vezes, e ele vai trazer aqui um ponto em que Israel não teria como dizer que não tinha a desculpa em falar: eu não sabia. Não, sabia sim. Porque ele vai dizer aqui, o professor, o pastor Ezequias Soares, ele vai dizer que os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo de Israel ao arrependimento, que era conhecedor da lei de Moisés, do pacto do Sinai, ao arrependimento. Né? Além da lei de Moisés, do pacto do Sinai, tinha os sacerdotes que ensinavam, né? Tinha já o início ali dos escritos de educação judaica que já estavam começando, e haviam as tradições orais, e havia os profetas, né, que estavam chamando o povo ao arrependimento, ao entendimento, mas eles não deram ouvidos. Então eles não poderiam dizer que eram inocentes, não tinha como argumentar isso. E a repetição da sentença, né, no tópico 2.3. Ele vai repetir aqui as sentenças e vai falar basicamente a mesma coisa. E vai trazer uma alusão em comparação ao Novo Testamento, Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando o apóstolo Paulo escreve, né, que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, ele também irá colher. E vamos ao tópico 3, sobre o inimigo. Né? Aí ele vai dizer: já floresceu a vara. O profeta Ezequiel faz uma analogia botânica, usando a metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, e reverdeceu a soberba. Veja o que é que o profeta Ezequiel está tratando. É uma comparação direta com Israel. Israel, de certa forma, ele estava chamando que reverdeceu, ou seja, ainda era verde, não estava maduro. Mas reverdeceu em quê? Na soberba. Não foi num caráter maduro de compreender a lei de Deus, de viver e obedecer a lei do Senhor. Não, estavam vivendo como qualquer um vive, de uma forma desregrada e longe dos parâmetros e de tudo aquilo que Deus havia dado por Moisés e pelos profetas durante séculos, durante anos. E ele vai dizer: veio a tua ruína e já floresceu a vara, né? Uma das expressões ou explicações mais aceitáveis é que essa vara representava quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, que viria como o castigo de Deus.
né? Que através disso Deus julgou a nação por um determinado tempo, há cerca de 70 anos, mais precisamente, comparando a Jeremias capítulo 25, versículo 11, você pode ler. Reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites também. Ele foi cruel na aplicação dos castigos. Provavelmente por esse motivo também vai vir profecias sobre a queda da Babilônia, como está lá no próprio livro de Daniel, capítulo 2, você pode ler, como está lá em 2 Reis, capítulo 25 e o versículo 7, e também nós podemos ver no livro do profeta Isaías, capítulo 13, capítulo 14, quando fala acerca da queda da Babilônia. O rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, né? Filho de Nabopolassar. Nabopolassar, que foi rei de 625 até 605 a.C., e Nabucodonosor, que foi rei de 605 a 562 a.C. A Babilônia é também um termo, a palavra origem do acádico, Bab-Eli, que significa portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa a forma Babel, ou seja, Babel, né? Confusão, onde aparece lá em Gênesis capítulo 11, Babel, a Torre de Babel, confusão, né? A Babilônia, o nome desse país, dessa nação antiga, é o mesmo da sua capital. Os caldeus e os babilônios eram, no princípio, os povos distintos, e a palavra casdo significa conquistadores. E realmente os babilônios foram conquistadores, né? O profeta Isaías fala dos babilônios e dos caldeus, referindo-se ao mesmo império. Como eu falei aqui há pouco, Isaías capítulo 13, versículo 19. E Isaías 47 e o capítulo 48 também. Então, para finalizar, os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento sincero e a fé em Deus. Israel não tinha desculpa, não poderia alegar ignorância, pois o povo dispunha de vários materiais, né? Eles tinham os livros, eles tinham as tradições orais, tinham os escritos dos profetas e os ensinamentos dos sacerdotes. O apelo dramático do profeta Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. E é verdade, e nós sabemos, né? Parando para analisar um pouco e encerrar, eu já encerro esse vídeo, os dias atuais. Quantas pessoas nós vemos, seja no Brasil, seja em Portugal, em outras partes do mundo, nós vemos, nós ouvimos tanta disforia, tanta falta de respeito, tantos problemas, maldade, homicídios, roubos, violências contra a mulher em vários níveis, violências contra crianças, roubo, uma mentalidade assassina, tanto em palavras quanto em atitudes, violência contra idosos, pessoas que se acham melhor do que outras e humilham, falam mal de outras pessoas e se dizem cristãos até mesmo. Isso é uma vergonha. Pessoas que se dizem cristãos e muitas das vezes vão para as redes sociais, mas não traz um conteúdo que seja bom, não fala nada de bom, não fala em nada que venha modificar o ser humano para que o ser humano tome consciência e queira ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Então, que Deus os abençoe, pense nessas coisas e que o Senhor Deus os abençoe e vos proteja cada vez mais. Um grande abraço.